o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Paz e alegria, queridos irmãos, gratidão pelo convite, pela oportunidade de estudo, de trabalho na seara de Jesus, que é a seara do bem. Antes de iniciarmos o nosso estudo, façamos a nossa prece, elevando o pensamento a Jesus. Jesus querido, divino e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, refletindo sobre as lições do Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor, agora e no decorrer de todo o nosso estudo. Que assim seja. Bem, irmãos, hoje nós iremos refletir sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, logo o início do capítulo, dos itens 1 a 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. E Allan Kardec, antes de entrar na sua abordagem sobre o assunto, ele cita alguns trechos do Evangelho de Jesus, nos itens 1 a 3. O primeiro trecho é o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. E o último trecho evangélico: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. E aí Kardec começa a abordar esses trechos evangélicos, esclarecendo-os para nós, facilitando assim a nossa compreensão sobre os ensinamentos tão sublimes e preciosos do nosso amado Mestre Jesus. Então, no item 4, Kardec comenta: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, Kardec nos mostra aí que a misericórdia, o perdão, são um sinal de elevação espiritual, de progresso por parte desse espírito. E ele deixa bem claro que essa misericórdia, esse cultivo, esse exercício do perdão, estão diretamente associados à brandura, à mansuetude. Aquele que é misericordioso, que consegue perdoar, ele muito provavelmente deverá ser uma pessoa mansa, pacífica,
justamente alguém que busca realmente a paz, não a paz externa, da forma como o mundo às vezes coloca, mas realmente a paz interior, a paz da consciência tranquila. E é essa que devemos realmente buscar em nosso dia a dia. E ele continua: o ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma alma, né, a sem elevação, é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, quer dizer, sensibilidade, melindre, né, e cheia de fel, de amargura. A outra, a alma elevada, é calma, toda mansidão e caridade. Então, essa questão do perdão, ela está diretamente ligada à questão evolutiva do ser, da criatura, do espírito. Porque a dificuldade em perdoar, a característica de ainda ficar cultivando ressentimento, mágoa, rancor, raiva, ódio, e se alimentando desses sentimentos negativos, é um sinal de inferioridade em termos evolutivos, de inferioridade moral, inferioridade espiritual, do quanto ainda se tem que caminhar, progredir e evoluir. E, ao contrário, a vivência do perdão verdadeiro, que como o Evangelho aqui deixa bem claro, é o esquecimento das ofensas, já é um sinal característico de uma certa elevação espiritual, de evolução, de um processo evolutivo que está realmente se efetivando ali, se concretizando, se realizando. E essa questão do esquecimento da ofensa é fundamental nesse processo. Porque quando alguém diz que perdoou outra pessoa, mas fica remoendo o erro da pessoa, a sua ofensa, o mal que tenha lhe feito, é sinal de que esse perdão ainda não está verdadeiramente elaborado dentro daquele que diz perdoar. Ainda está em processo. Precisa ser realmente melhor elaborado, melhor trabalhado, melhor vivenciado. Então, fica aí para nós a título de reflexão. E, como Kardec esclarece, o perdão ele está associado à mansidão e à caridade. E aí nós nos lembramos que na questão 886 de O Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, então o sentido cristão da palavra, os espíritos, eles são categóricos em afirmar benevolência para com todos, quer dizer, bondade para com todo mundo, indulgência para com as imperfeições alheias, a tolerância, a compreensão para com as limitações, os erros dos outros, entendendo que também somos limitados, também temos nossos equívocos, nossas fraquezas, ainda somos espíritos imperfeitos, e perdão das ofensas. O mesmo perdão que vamos querer quando sejamos nós os ofensores. É o chamado BIP da caridade, né? Benevolência, indulgência, perdão. Portanto, meus irmãos, perdoar é um ato de caridade, de amor ao próximo,
e que foi tanto ensinado e estimulado por Jesus e que nós precisamos aprender a praticar, a vivenciar. Continua Kardec. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Portanto, da mesma forma em que muitas vezes nós desejamos e necessitamos do perdão de Deus, precisamos igualmente exercitar, liberar o perdão para com os nossos irmãos de jornada evolutiva. Isso nos faz lembrarmos de um outro ensinamento de Jesus, uma outra passagem do seu evangelho, quando nos conta uma história que é a chamada parábola do credor incompassivo, em que Jesus traz a figura de um rei que chama os seus servos para prestarem contas, porque tinham determinadas dívidas para com ele. E um determinado servo, cuja dívida para com o seu rei, o seu senhor, era muito grande, se ajoelha diante dele e pede clemência. E esse rei, em sua bondade, generosidade, usa de misericórdia para com aquele servo e perdoa a sua dívida, por maior que fosse. Mas aquele servidor, ao sair dali e se encontrar com um companheiro seu, um outro servo, que lhe devia uma quantia infinitamente menor do que a que ele devia ao seu senhor, não usa para com ele da mesma misericórdia, exigindo o pagamento da dívida. E como aquele companheiro não estava em condição de arcar com a dívida naquele momento, ele manda prendê-lo. Mas o Senhor, ao saber daquilo, manda chamar o servo de volta, aquele incompassível que não teve compaixão do outro, e volta atrás no perdão da sua dívida e o envia igualmente para a prisão. E esse rei, dentro dessa simbologia, da metáfora, dessa história, ele representa Deus, que é o Senhor da vida. E esses servos somos nós, a humanidade. Aí cada um precisa refletir que tipo de servo é. E aprendemos nessa parábola, nessa história que Jesus conta, que precisamos sermos misericordiosos para com os nossos irmãos, aprendendo a perdoar as suas ofensas, os seus equívocos, seus deslizes, da mesma forma que esperamos de Deus o perdão divino para os nossos erros, nossos equívocos, que ainda certamente os cometemos dentro da nossa imperfeição. E Kardec lembra aqui, nos esclarece, que quando Jesus recomenda a Pedro, né, que pergunta até quando deveria perdoar, e recomenda que perdoasse até 70 vezes, 7 vezes, isso não significa que vamos perdoar 490 vezes e acabou. Não, mas o perdão constante, ilimitado, quantas vezes forem necessárias, assim como quantas vezes cometemos erros, esperamos dos outros o perdão, a indulgência, a compreensão, a misericórdia e, sobretudo, de Deus, que é esse Pai de infinito amor e misericórdia e infinita bondade.
Mas Kardec, ele prossegue nos trazendo uma reflexão importante e oportuna sobre a questão do perdão. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. E aí nós precisamos, meus irmãos, saber que diferença é essa. Porque o perdão, quando verdadeiro, ele é libertador. Libertador tanto para o ofendido quanto para o ofensor. Tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. O perdão liberta o ofendido a partir do momento em que ele consegue perdoar, ele se liberta daqueles sentimentos negativos e nocivos, danosos, prejudiciais, de ressentimento, mágoa, rancor, raiva, ódio, desejo de vingança. E, no caso do ofensor, aquele que é perdoado, que recebe o perdão, com isso consegue se libertar do sentimento igualmente negativo, nocivo, danoso, de culpa. Porque conforme nos esclarece o Espírito Joana de Ângeles, em sua série psicológica, a culpa, o sentimento de culpa, ele paralisa. Ele nos paralisa. Nós ficamos parados, remoendo aquele erro, aquele equívoco, sentindo-nos culpados por aquilo. E com isso, deixamos de avançar, de progredir, de caminhar. Então, Joana de Ângeles nos propõe substituirmos essa ideia da culpa e sentimento pelo sentimento de responsabilidade. Precisamos nos responsabilizar, sim, pelos nossos atos e pelas consequências deles, estando preparados para arcarmos com essas consequências. Porque aí, dentro desse senso de responsabilidade, entra a tomada de consciência do erro, do equívoco que tenhamos cometido contra alguém, da ofensa que tenhamos feito, o arrependimento daquilo, o sofrimento que vem disso, decorrente, né, do mal que viemos tido, e a necessidade de busca da reparação daquele erro, daquela ofensa, daquele equívoco. O procurar realmente corrigir, consertar da melhor maneira possível. O perdão verdadeiro nos favorece isso, mas para isso precisamos compreender o que seria o perdão verdadeiro e qual outro tipo de perdão que não nos beneficia, que não beneficia, na verdade, a ninguém. Então, Kardec esclarece: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade, a sensibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Portanto, meus irmãos, Kardec deixa bem claro esses dois tipos de perdão. O perdão de lábios, da boca para fora, simplesmente para
fazer parecer que se é bondoso, generoso, misericordioso, para aparecer para os outros, ou então para humilhar aquele que está lá pedindo perdão, que nos ofendeu. Então, acaba muitas vezes sendo uma forma de castigo, de punição. Muitas vezes, movido por um sentimento ainda negativo, de ressentimento, de rancor, de raiva, um desejo, ainda que dissimulado, disfarçado, mas um desejo de vingança. Então, esse não é o perdão verdadeiro, e esse tipo de atitude não beneficia ninguém, nem aquele que finge perdoar, muito menos aquele que está necessitando ser perdoado. E existe o perdão verdadeiro, aquele perdão de coração, de quem que parte de quem realmente já se conscientizou de que o outro é tão frágil quanto nós, de que tem suas limitações, comete erros, equívocos como nós cometemos. E que, assim como nós necessita também de perdão, de misericórdia, de indulgência, de compreensão, de paciência, de tolerância. E aí, nós elaboramos esse perdão dentro de nós, que é um desafio, é um processo, porque pressupõe a digestão daquela ofensa que nos foi cometida. Precisamos digeri-la para que realmente possamos esquecê-la, para realmente liberarmos o perdão verdadeiro. Aquele perdão que, muito pelo contrário do desejo de humilhar o outro, toma cuidado em não humilhá-lo, em não fazer com que o outro se sinta pior do que às vezes já está, né, com sentimento de remorso, de arrependimento, para que ele não venha se sentir culpado, como falamos, e aquela culpa que vai paralisar a sua marcha evolutiva, impedi-lo de conseguir reparar o seu erro. Então, é justamente o processo contrário, o movimento inverso ao do primeiro. E lembrando que num dos trechos evangélicos que nós lemos no item 3, no item anterior, Jesus ele recomenda resolver o problema, a ofensa, a animosidade, enfim, a desavença, em particular, apenas entre ofendido e ofensor, sem envolver outras pessoas, sem evidenciar aquele erro, aquela situação. Para que realmente a coisa possa se resolver de uma maneira mais efetiva, mais eficaz, mais eficiente. Porque, ao contrário, muitas vezes, quando se busca resolver uma desavença na presença de outras pessoas, muitas vezes o efeito acaba sendo contrário. Até porque, muitas vezes, o orgulho das pessoas envolvidas diretamente na questão fala mais alto. E, então, muitas vezes, por conta da presença de outros, acaba-se não conseguindo ter uma postura de humildade, de realmente reconhecer o erro, de pedir desculpa, sinceramente, ou na parte daquele que é ofendido, o receio de parecer fraco perante as pessoas, a sociedade, por perdoar o outro, por desculpar. Então,
isso acaba muitas vezes influenciando. E quando se conversa em particular, apenas os envolvidos diretamente na questão, muitas vezes isso acaba então se tornando mais fácil, por não ter o testemunho de outras pessoas influenciando nas atitudes e nas decisões. E Kardec, ele termina o trecho dizendo: nessas circunstâncias, no caso daquele que impõe condições para perdoar o outro, né, condições humilhantes, que acaba expondo a pessoa, né? Então, nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho, o tal do orgulho ferido, e que muitas pessoas se doem por isso. Meu orgulho está ferido, fulano feriu meu orgulho. Que bom, meus irmãos, porque o orgulho, ele é uma imperfeição moral gravíssima e que muito nos atrapalha em nosso processo evolutivo. Então, se alguém fere o nosso orgulho, nós deveríamos até agradecer. Porque o nosso orgulho, ele deveria ser não apenas ferido, mas realmente destruído, para que possamos trilhar a nossa jornada evolutiva sem esse obstáculo. Afinal, é uma das grandes chagas morais da humanidade, juntamente com o egoísmo, orgulho e egoísmo. Está lá em O Livro dos Espíritos. E o Evangelho também fala sobre isso. Em toda contenda, em toda disputa, desavença, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará, quer dizer, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, diante de uma situação de desavença, é preciso que alguém tome a iniciativa no sentido da reconciliação, da conciliação, da pacificação, de resolver aquela questão, para que as coisas possam realmente se acalmar. E a tendência é que aquele que tome essa iniciativa seja bem visto, né, pelas outras pessoas, que venham a tomar conhecimento daquele fato, daquela desavença, daquela situação. E nós vemos aí, então, a importância fundamental de se dar o primeiro passo. E, com base nisso, nós queremos fechar aqui o nosso estudo, deixando como mensagem final a letra de uma música que tem justamente como título O Primeiro Passo, do Grupo Bem, lá do Espírito Santo, que mostra justamente isso, quando nos diz: o primeiro passo pode se dar hoje, e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem
dê o passo. E assim, só nos resta elevarmos novamente o pensamento a Jesus, em oração de agradecimento. Graças te damos, Senhor, por esses momentos de reflexão, de aprendizado, importantes para a nossa caminhada evolutiva. Fortalece em nós, Senhor, o sublime propósito de seguirmos as tuas lições preciosas, inclusive a lição do perdão. Que possamos, Senhor, termos forças, coragem e fé suficientes para exercitarmos o perdão em nosso dia a dia, da mesma forma que esperamos o perdão divino. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Graças a ti, Senhor. Fiquem com Deus, queridos irmãos. Muita paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!